Boa noite a todos, que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Hoje vamos continuar sobre o livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Então começa assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que é os 7 candeeiros de ouro mesmo, que nós já vimos na live passada? A menorá, tá bom? Então, assim, o capítulo 2 é uma carta endereçada ao anjo da igreja em Éfeso. Eu falei que é muito comum, assim, na igreja evangélica, desde os anos 80, 90, ou até antes, se falava, né, que o pastor da igreja, o pastor titular, pastor presidente, o pastor líder, porque uma igreja pode ter vários pastores, mas aquele que seria o líder, ele é chamado carinhosamente até de o anjo da igreja. O pastor é o anjo da igreja, né? Mas assim, literalmente existe anjo. Nós já falamos sobre isso. Só que veja bem, Deus traria a revelação de Jesus ao apóstolo João. Inclusive foi um anjo que trouxe essa revelação a João, e ele iria endereçar uma carta a outro anjo. Não faria sentido. Então aqui é óbvio que está se falando do líder da igreja. Igreja para nós, tá? Tá traduzido assim como igreja. Mas, na verdade, a palavra Kehilá, que é a palavra hebraica, tem a ver com congregação, né? Quando o povo de Deus congrega, se reúne. E dentro do judaísmo, que era a religião da época, aqui eles já eram judeus discípulos de Jesus, mas eles vieram do judaísmo antes de Jesus e agora, servindo ao Messias, eles criaram o que a gente chama de igreja. Mas naquela época era a sinagoga dos nazarenos, ou ainda a sinagoga dos judeus discípulos de Jesus. Então, quando a gente lê aqui igreja, tá? Obviamente é a primeira sinagoga de Jesus. A igreja, gente, a igreja é uma, digamos assim, uma palavra mais moderna, uma palavra grega, que no hebraico está Kehilá. Kehilá, então, é congregação. É onde o povo de Deus se reúne. Ao anjo da igreja, ou Kehilá, em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ouro. Já vimos isso na live anterior. Conheço tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, nesta carta que Deus traz à igreja de Éfeso, a Kehilá, nós vemos aqui que Deus está de olho em tudo. E ele diz: conheço as tuas obras. Veja bem, a salvação é pela graça, não por obras. Que graça é essa e que obras que a Bíblia se refere? A salvação vem pela graça através do Messias. Ele trouxe a graça. Qual que é a graça? Morreu, derramou o seu sangue, por isso não precisa mais ter as obras da Torá, que Paulo falou e que hoje, né, causam uma confusão tremenda. Qual que é a obra da Torá? A capará, a expiação dos pecados através dos animais. Então, quer dizer, nós não precisamos matar animais para ser salvos. Esse é o texto verdadeiramente que a Bíblia estava se referindo. Então, Jesus trouxe a capará dele, ele fez o sacrifício, logo ele trouxe a graça. Ponto. Então, a salvação é pela graça de Jesus. Porém, as obras
elas são importantes e nós seremos julgados pelas obras, sim. A Bíblia diz isso. E aqui nesse texto, Deus está dizendo, eu conheço as tuas obras. É por isso que Tiago falou, gente, vocês estão falando aí que vocês têm fé? Mostra essa fé de vocês aí que eu vou mostrar as obras. Até porque, gente, se você leu a Bíblia inteira, você já deve ter percebido que, diante de Deus, nós vamos passar por um tribunal. Não é uma espécie de tribunal. A Bíblia diz tribunal mesmo. Então, num tribunal, o que é julgado? O que se leva em conta? Atitudes. E a gente vai ver aqui nesse capítulo hoje. Então, Deus falando, conheço as tuas obras, o teu labor, quer dizer, o teu trabalho, o teu empenho. E labor traz o quê? Cansaço. Né? Então, tudo isso foi levado em conta. E eles não suportavam homens maus. Isso a gente vai ver mais para frente. Eu vou até pular essa parte já para adiantar. Ele diz: e aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos. Quem são os apóstolos? É somente aqueles 12? Não. Paulo falou que existe 5 ministérios, Efésios 4:11. Então tem o ministério dos apóstolos. Paulo foi um apóstolo e ele não foi um daqueles 12. Jesus foi chamado de apóstolo, então ele está numa categoria que ninguém pode entrar, que é a categoria dele. Mas ele levantou 12, aqueles 12 foram apóstolos. Eles também estão numa categoria que nós não podemos entrar, porque inclusive na Nova Jerusalém vai ter o nome deles na cidade. Mas assim, né? Paulo era apóstolo e ele disse que muitos podem ser. Então, são 5 ministérios. O que precisa para ser apóstolo? Bom, eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre os dons de ministério. Mas Paulo, ele dá uma dica para nós. Ele disse assim, o meu apostolado se manifestou, ele disse assim, as credenciais do meu apostolado. A carteirinha de apóstolo, sabe aquela carteirinha que muitos têm? Carteirinha de pastor, carteirinha de músico, carteirinha de membro, tem muita igreja que tem isso, né? Então, isso é uma credencial. Paulo disse, a minha credencial do meu apostolado é sinais, prodígios e poderes miraculosos. 3 coisas, né? Sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, é uma das coisas que o apóstolo precisa ter. Aqui, muita gente, naquela época, já se declarava, eram falsos apóstolos. E hoje a gente não tem falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, né? Falsos crentes, nós temos tudo isso. Então, o texto está falando de coisas que acontecia naquele tempo, acontece hoje também. Hoje o que mais tem? Falsos profetas, né? Sabemos disso. E diz aqui no final do 2, e os achastes mentirosos, né? Quanta mentira. O arrebatamento vai ser no dia 8, e agora? 8 de abril, acho que foi isso. Depois o dia de escuridão, 8 de maio, né? E será que 8 de junho vai ter alguma coisa? Então a gente vê mentira para tudo quanto é lado. Prosseguindo aqui no versículo 3. E tenho perseverança, e suportaste, e tens perseverança, perdão. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Hoje está o inverso. Muita gente diz que está sendo provado, muita gente diz que está sendo perseguido. E quando a gente vê um pouco a história da pessoa, não tem perseguição. Não há. Aqui, as pessoas eram perseguidas por servir a Jesus, por serem discípulos de Jesus, né? 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha só, né? Hoje as canções dizem que Deus nos ama. Sabe, eu fico vendo as canções dos jovens agora, que tem muito esse negócio que Deus não abre mão da gente, sabe? Ele ama demais. Nós somos importantes, nós somos a menina dos olhos dele. Nem é isso que está escrito na Bíblia, é um pouquinho diferente, né? Mas, nossa, nós somos importantes para Deus. Claro que nós somos importantes. Mas esse negócio que Deus não abre mão da gente,
sabe? É um pouquinho complicado, tá? Porque se a gente pisar na bola, se a gente deixar a palavra, às vezes Deus também nos deixa, tá? Tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso, mas a gente tá nós estamos concentrando aqui, olha, Deus falou, eu tenho uma coisa contra ti. Você abandonou, tá falando para a igreja, abandonou o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Pelo menos hoje, em pleno século XXI, nós entendemos que o primeiro amor tem a ver com quando nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus e começamos a servi-lo, a congregar. Isso é o primeiro amor. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Você é o mesmo crente fervoroso, amoroso? Você está encantado com o evangelho de Jesus igual quando você se converteu? Ou assim, deu uma esfriadinha? Hoje você não lê tanto a Bíblia como você lia no começo, orava, jejuava, ia no monte orar, né? Esses tipos de coisa. Você está ganhando almas, você está evangelizando, você está falando do evangelho como foi no começo, ou você deu uma relaxada um pouco? Então, é nisso que a gente precisa, ó, acordar. Isso é que a gente tem que ter cuidado, porque muitos acabaram abandonando o primeiro amor. Então, Deus fala para essa igreja aqui em Éfeso, eu tenho uma coisa contra ti. Vocês abandonaram o primeiro amor. Bom, vamos correr. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Agora tem uma dica melhor aqui. O primeiro amor, ele é composto de práticas das primeiras obras. Então, gente, isso é bacana, né? Quando a gente erra, peca, nós ainda temos a oportunidade de nos arrependermos. Só que a gente precisa se arrepender. Quem não se arrepende vai ser condenado, sim, tá bom? Então, arrependimento é importante. A primeira mensagem do Evangelho. João, ele nos dá uma dica importante na sua primeira carta, que ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependei-vos. Continuando. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro ou a tua menorá, caso não te arrependas. Não vai se arrepender, ele vai arrancar a tua lâmpada. Menorá, candeeiro, é lâmpada, é luz. Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo. Primeiro ele declarou que ele era a luz do mundo, mas depois ele disse, vós sois a luz do mundo. Então, tudo isso aqui está ligado, interligado. Prosseguindo, gente, versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Isso, agora acertei. As quais eu também odeio. Veja só, eu não disse que é um tribunal, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Esse tribunal também é citado no livro de Daniel. É um tribunal, gente. Nós vamos passar, todos vão passar, e assim, agora ele está dizendo, né, como é que é? Os contras e agora os prós. Qual que é o pró aqui? Eu tenho uma coisa boa para vocês, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Gente, quem foram os nicolaítas? Se você pesquisar na internet, não dá para ter certeza de quem foi esse povo. Mas uma coisa é certa, eles causaram, com certeza, heresias, tá bom? Então, não vou me aprofundar sobre os nicolaítas, porque há algumas possibilidades, sim, mas ninguém sabe ao certo. Mas, assim, eles eram homens maus, eles estavam operando no meio do povo de Deus. No entanto, Éfeso odiou as obras erradas deles, que é o que a gente precisa, às vezes. O que é certo, mas o que é errado, a gente tem que odiar a prática errada, ok?
Muito bem. E o oitavo, para encerrar, o sétimo, perdão, para encerrar a igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, sempre tem um vencedor, tá, gente? Paulo disse isso. Em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Para quem gosta da tradução grega, a palavra é assim, como se fosse super vencedores, né? Então vamos lá. Dar-lhe-ei, quem vencer aqui em Éfeso, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Em hebraico, Gan Eden. Se você já assistiu o meu vídeo para onde vai a alma que morre em Cristo, você já sabe isso aqui muito bem. Se você não assistiu ou não lembra, assista de novo, tá? Para onde vai a alma que morrer em Cristo. É uma coisa assim, digita lá Marcos Ribas, você vai encontrar esse vídeo. Muito bem, então tem a árvore da vida, ela vai aparecer no final. Ela estava no começo, em Gênesis, no Jardim do Éden. Aonde que ela está aqui? No mesmo Jardim do Éden. Mas eu não estou vendo o Jardim do Éden, eu estou vendo o paraíso de Deus. É o que foi traduzido para a gente. Mas em hebraico, literalmente, Gan Eden, Jardim de Deus. Tá bom? Então lá está essa árvore. Ela está reservada para o fim. O Gan Eden volta transformado numa cidade. Mas nós vamos chegar lá ainda. Então agora, gente, nós vamos ver. Hoje aqui a gente vai ver 4 igrejas nessa live. Acabamos de ver a primeira, Éfeso. Nós vamos para a segunda. Agora eu vou ser mais rápido. Segunda, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, quem que é o autor aqui, né, gente? É Jesus. Morreu, tornou a viver. Olha o que ele diz para Esmirna: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, há um acréscimo aí, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, a primeira igreja, né, o primeiro povo de Jesus eram o que, gente? Judeus, tá? Hoje vem com aquela história, né? Ah, tem os judaizantes da igreja. A hora que esse canal aqui crescer, ele está crescendo lentamente, mas a hora que a gente, sabe, fazer muitas visualizações, o canal tiver, assim, pelo menos mais de 50 mil inscritos, 100 mil, uma hora algumas pessoas vão falar que eu sou judaizante, né? Mas não, eu não sou judaizante. Mas, assim, é óbvio que o primeiro público foi de judeus. Eles praticavam o judaísmo bíblico, ou seja, aquele que está escrito na Bíblia, os mandamentos bíblicos, mas também as suas tradições. E nós que não somos judeus, por exemplo, estou generalizando, né? Nós também temos muitas tradições. Quem vai à igreja não tem costume de chegar, mesmo se chegou atrasado no culto, tem gente que chega lá, dobra o joelho e ora. Ele primeiro tem que orar. Isso não é bíblico, não está mandando você fazer isso, mas é uma tradição. E não estou dizendo que ela está errada, estou dizendo que é uma tradição. Aí Deus fala, mas antes esse povo é sinagoga de Satanás, tá bom? Olha aí a palavra sinagoga, né? 10. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Duro, hein, gente? Para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, olha só, aqui Deus não prometeu, ou melhor, Deus não revelou que traria coisas boas a Esmirna naquele momento. Pelo contrário, ele falou, vai ter tribulação de 10 dias aí para vocês. E tem gente que vai ser preso. E ele ainda fala quem que vai ser o autor disso tudo. É o diabo. Só que, literalmente, o diabo prendeu alguém? Não. Ele usou demônios que possuíram pessoas, enfim, né? E prenderam essa turma aí. Foi uma grande tribulação para eles. 10 dias. E Deus ainda pediu algo duro
sabe? Muito duro. O que ele falou? Sejam fiéis até a morte. Ok? Não importa. Deus estava falando assim para Esmina: não importa o que vai acontecer com vocês. Fiquem firmes, fiquem fiéis até a morte. Tá bom? Agora vem a bênção aqui de novo para o vencedor. Olha só, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Está se falando, né, do julgamento final, está se falando do juízo final. Essa é a segunda morte. Aqueles que não vão ressuscitar na ressurreição dos mortos, ou seja, o evento que vai acontecer junto com o arrebatamento, um pouquinho antes do arrebatamento. Mas aqui ele está falando para Esmina: se vocês vencerem, vocês não vão sofrer dano da segunda morte, né? Deus, então, aqui estava prometendo para eles a primeira ressurreição, o arrebatamento. Ok, gente? Aqui terminou a segunda igreja. Vamos para a terceira, e aí vai ter a terceira e a quarta, que nós vamos ver hoje. Terceira, a igreja de Pérgamo. Muita atenção aqui, gente. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Vamos parar aqui um pouquinho. Trono de Satanás. Esse trono existe literalmente até hoje? Sim. Depois você pesquise trono de Zeus. Você pode até colocar museu em Berlim, tá? Se você tiver a oportunidade de ir para a Alemanha, vai passear lá no Museu de Berlim e procura lá o trono de Zeus, tá? Esse trono é exatamente o trono citado aqui de Pérgamo, tá bom? O trono de Satanás, tá? Então vamos continuar. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então houve um evento ali terrível naquela época em Pérgamo. Isso é certeza absoluta. O trono de Satanás, que é citado aqui, é o trono de Zeus, que hoje está no museu lá em Berlim, na Alemanha. Coincidência ou não? As duas guerras mundiais, eu tenho que evitar de falar essa palavra, né? Mas quem foram os responsáveis, né? Então, sei lá. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Olha só, de novo aqui, Deus, de novo um tribunal, Deus vendo aqui os prós e os contras, né? Então, ele está falando que tem algumas coisas contra a igreja em Pérgamo. Vamos ver? Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Quem foi Balaão, gente? Um profeta que Deus colocou uma autoridade nele que, assim, eu gostaria de ter, né? Uma autoridade invejável. Deus falou assim: tudo que você abençoar vai ser abençoado, e tudo que você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Ele era profeta, mas o lado carnal, humano, mal dele falava alto. Porque assim, Balaque pagou para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Ele não conseguiu. Toda vez que ele levantava a sua mão, a sua voz para profetizar contra Israel, Deus mandava ele profetizar a favor. Durante 2 vezes ele se encontrou com Deus, olha a unção que ele tinha. E depois, né, na terceira vez, o próprio Espírito Santo assim entrou nele para ele profetizar. Ele profetizou até sobre Jesus. Se não me engano, está lá se não me falha a memória, Números capítulo 22. Mas vamos lá, gente. Então eu estava falando de Balaão, e Balaão, como ele viu que ele não podia profetizar contra Israel, então ele deu 2 dicas aqui para Balaque, olha, e uma delas foi o seguinte: pegue as prostitutas, as mulheres bonitas que você tem, e solta lá no meio dos homens de Israel.
eles mesmos vão se corromper e vão pecar, né? Então, e aqui está citando também coisas sacrificadas aos ídolos. Então, o pecado de Balaão foi grande, Judas citou sobre isso também. Balaão foi morto, né? Moisés mandou matar por causa dessas coisas que ele fez. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa pode ter unção e fazer coisas erradas. Continuando, 15. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. De novo, os nicolaítas, e ao contrário, agora, esta igreja, ela estava aceitando esse povo lá, tá ok? E hoje é assim, né? Hoje é assim, igrejas comuns, igrejas, denominações, né? Ai, 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 se alguém é excluído ou expulso. E olha só que Deus diz, 16, portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus está falando, vocês têm que se arrepender desses pecados, senão eu vou dar um ponto final, eu vou chegar aqui e vou colocar minha mão sobre eles. Vamos lá. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Opa, que coisa boa que está aqui. Maná. Maná, gente, é pão, e no caso da Bíblia, é aquele pão que descia do céu, né? Então, quem vencer vai receber o maná escondido. O que é esse maná? Será que ele é literal? Ou será que é um símbolo de sustento de Deus, né? Você julga. Independente daquilo que você possa imaginar, é uma coisa boa, né? Ainda diz escondido, é algo que não é para todo mundo, não é todo mundo que vê, enxerga ou que vai poder receber essa bênção, tá bom? Continuando, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Olha só, e sobre esta pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O meu nome é Marcos, o teu nome é o teu nome. Então, cada um tem um nome, mas se vencer, vai receber uma pedra, uma pedrinha branca, e nessa pedra vai estar um novo nome. Vamos vencer, né, gente? Então tá aí. Agora a última igreja que nós vamos estudar hoje, tá? Tem mais? Tem outras 3 que a gente vai ver na próxima live, se Deus permitir. Olha só, versículo 18. Agora nós vamos ler sobre a igreja em Tiatira. Então diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, a gente viu isso na live anterior, e os pés semelhante ao bronze polido, né? A gente viu e não tem como entender isso aqui na sua totalidade, né? Ou seja, mas ali é quando João viu a glória, Jesus em sua glória. Então não é aquele Jesus nas imagens de escultura ou nas fotos, com aquela carinha, né, de coitado, eu morri, com uma coroa de espinho. Não, ele não está mais, ele morreu na cruz, mas ele não está mais lá. Ele não está com uma coroa de espinho. Como ele era judeu, ele não tinha o cabelo longo repartido no meio. O cabelo dele era curto, rapado, mas a barba, sim, era longa, bem grande, né? Bom, por fim, o que diz lá, versículo 19? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Opa, de novo, Deus aqui levando em conta as obras. Conheço as tuas obras, amor, fé, serviço, perseverança. E agora aqui, e as tuas últimas obras mais numerosas que a primeira. Então, essa igreja aqui de Tiatira, ela não estava como aquela outra, né, que deixou o primeiro amor. Não, ela estava mais fervorosa ainda. Existia uma frase dos anos 90 que a gente dizia para os irmãos, sempre melhorando. Essa frase eu digo para você também aqui na live, sempre melhorando. O limite da idade vai nos prejudicando,
a gente também consegue ampliar, fazer mais. A gente fica mais inteligente, mais experiente, erra menos. Então, sempre melhorando, tá, pessoal? Sempre melhorando. Continuando aqui. Tenho, porém, contra ti, olha só, um defeitinho em Tiatira. Qual que é? O tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Muita gente, eu já vi muito estudo na igreja dizendo que essa Jezabel é uma tipificação daquela Jezabel que foi a esposa de Acabe, né? Eu não entendo assim, gente. Mas eu acredito ali que era uma mulher que estava cometendo pecados semelhantes. Então, por isso ela foi citada, né? Como de repente algum traidor, a gente pode falar assim, ó, aquele lá é um Judas mesmo. Uma vez Jesus falou assim a respeito do rei, né? Diga para aquela raposa, o nome daquele rei era raposa? Não, mas foi uma expressão. Então pode ser que Jezabel não seja realmente o nome daquela mulher, e sim só uma expressão. Mas não é a mesma Jezabel, tá? De Acabe, não tem como. Isso aqui foi outra época. E o que ela estava fazendo? Ela estava ensinando, ela era a profetisa, ela revelava, mas ela fazia duas coisas: levava o povo à prostituição e fazia o povo comer coisas sacrificadas aos ídolos. Veja bem, gente, o mesmo pecado que a gente viu anteriormente, pecado de Balaão, inclusive, né? Comer coisas sacrificadas aos ídolos. Claro que a gente não vive naquele período da Grécia, mas a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu vou falar literalmente aqui, se alguém é devoto, tá? Você vai ficar chateado comigo, mas eu tenho que falar a verdade. Então, se você, por exemplo, é devoto lá de Cosme e Damião, né? Tem uma data lá que tem que dar balinha, docinho para, acho que para as crianças, não sei, uma coisa assim. Então, isso é comida sacrificada a ídolos. Pessoal da Bahia, cuidado, porque tem lá o vatapá, qualquer outro, acarajé. Muita gente já sabe, quem está lá na Bahia sabe o que eu vou falar agora, não estou mentindo, mas tem muita gente que não sabe, pesquisa. Essas comidas foram sacrificadas a Yansan. Quem que é Yansan, né? Então é um ídolo, é um espírito, então tem que tomar cuidado. A gente tem que orar, por isso que, gente, toda vez que vai comer, tem que orar, tem que agradecer a Deus. Se você não sabe a procedência, então ore, porque pode ter alguma coisa ali. Agora, se você sabe a procedência, não come. Aqui o texto está falando de pessoas que sabiam a procedência das coisas. E mais, né, gente? Prostituição. Esses pecados antigos que existem no mundo até hoje. Hoje, as armas de Satanás para prostituição aumentaram mais, inclusive pela internet. Hoje, computador, celulares, tudo tem prostituição, pornografia, né? Então, se alguém está preso nessas coisas, arrepende-te, peça perdão a Deus e recomeça de novo. Vamos continuar, ó. O que aconteceu com a Jezabel aqui que Deus ainda fala? Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha só, né? Porque Deus, ele faz assim mesmo, ele dá tempo para todo mundo se arrepender. Só que o tempo para uns é mais curto, para outros é mais longo, mas ele dá um tempo para todo mundo. Chega uma hora que é um basta. Olha o que vai acontecer com ela. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E mais, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia,
a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, Deus estava falando aqui que quem não se contaminou no pecado não vai ter essa carga de morte, nada disso. Então, somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Opa, ficou bom o negócio aqui, hein? E com cetro de ferro as regirá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Nós não seremos, ele não vai nos constituir reino ou reis e sacerdotes. Quem tem cetro de ferro é o rei. Quem vai julgar nações é aquele que vai trabalhar para o rei, o reino, né? Então ele nos constituiu reino e sacerdote. Então tá agindo aqui, gente. Mas tem que vencer, né? Tem que vencer. E aí os 2 últimos versículos, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dar-te-ei a estrela da manhã. Bom, aqui é um pouco difícil, tá, gente? Porque a estrela da manhã, já nos tempos bíblicos, era chamado vamos falar da ciência moderna, seria a estrela d'alva, ou o planeta Vênus, né? Que supostamente é só um pouquinho menor que a Terra. Ele é o mais brilhante no sistema solar, tá bom? Ele tem cerca de 500 graus centígrados e a atmosfera dele é 90% mais densa, ela achata tudo. Então, essa é a estrela da manhã. Só que estrela da manhã também era um adjetivo que foi dado, né, ao anjo que queria ser semelhante ao Altíssimo, mas também foi dado ao próprio Messias, ao próprio Senhor Jesus, estrela da manhã, né? E aqui está dizendo que quem vencer vai receber essa estrela da manhã. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus.